Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Lá combatente com a Norte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Gente, estamos aqui hoje para mais uma live e jornal. Vou deixar o jornal para o final, tá? Porque eu estou com dois convidados brilhantes, que aliás não são nem convidados, já são da casa, vocês já conhecem aqui de outras lives, tá? Do curso da China também, que é o meu companheiro de bancada aqui de sábados, o Albert Caboé, do blog Velho General. E o Coronel Paulo Filho, o nosso Lauai que viu de perto a muralha da China. Então, gente, sejam bem-vindos a bordo. Hoje a gente vai conversar sobre esse encontro do Biden e o Putin aí, que é importantíssimo para o mundo que nós estamos vivendo. Então, meus amigos, uma boa noite para vocês. É um prazer enorme recebê-los aqui. O show é de vocês. Teremos paz, teremos guerra, vai continuar essa luta, essa guerra de retórica aí do Biden e o Putin. Como é que vai ser, gente? Boa noite, comandante. Boa noite, Coronel Paulo Filho. Boa noite a todos os combatentes do canal Arte da Guerra. Obrigado pelo convite para participar aqui mais uma vez. Se nós teremos paz ou se teremos guerra, eu não sei, mas o Putin saiu do encontro com um óculos escuro novo. Como é que é essa história aí, Caboé? O Biden deu um óculos escuro de presente para ele, eu não lembro o nome do fabricante. É verdade, é sério. Será que é para não ver o Biden tropeçando no avião? Pode ser, mas disse que é um óculos escuro não me lembro o nome do fabricante lá, que é o mesmo fabricante que fornece para a OTAN. Então, dizem que é uma indireta, né? Mas aí que tá, né? Ô Paulo, esse óculos só não pode estar recheado de Novichok, né? Que aí complica, né? Aí fica complicado. Como é que você está vendo tudo isso daí, Paulo? Tudo bem, boa noite, comandante Robson Farinazzo, Albert Cabaé, meus companheiros no curso aí sobre a China, dos Três Lauais. E de outros cursos que vamos fazer também, né? Que a gente já está preparando outras coisas aí. Que, aliás, está indo muito bem, todo mundo está fazendo aí, está gostando, pelo menos é o que estão dizendo nas nossas pesquisas. Boa noite, pessoal do canal, um prazer novamente estar aqui com vocês. Essa viagem do presidente Biden é uma viagem marcante, né? Tá pelo encontro muito esperado hoje com o presidente Putin, mas não só por isso, né? Eu achei muito interessante também o comunicado da OTAN, né? Depois da reunião, acho um comunicado importante, acho que eu convido o pessoal do canal a ler o comunicado, depois eu vou escrever um artigo também dando a minha visão, né? Mas é um comunicado grande aí de mais de 80 parágrafos. É importante o comunicado. Também teve o comunicado conjunto com o presidente Boris Johnson. Teve o comunicado do G7, que pela primeira vez na história do G7 se falou a palavra Taiwan, e a China já reagiu, mandou hoje 28 aeronaves para a zona de sobrevoo lá, que era da área de Taiwan, né? Espaço aéreo de Taiwan. Então, assim, foram várias coisas que aconteceram, a gente pode conversar sobre todas elas hoje aí. Mas a estreia do presidente Biden na Europa foi uma estreia que a gente não pode negar que foi uma estreia marcante. Muitos assuntos para serem comentados. Sim, sim. A pauta deles está enorme. Quer fazer uma colocação, Caboé? Não, assim, a reunião do Putin e do Biden hoje, assim, de prático mesmo, ainda não surgiu nada, né, na reunião de hoje. Eles acordaram aí em
em prosseguir com negociações sobre a questão de cibersegurança, controle de armas, etc. Acordaram em voltar os diplomatas, né, aos respectivos países. Vamos ver o que vai dar. Deixa eu só fazer um comentário aqui, Paulo, eu vou passar para ti. Eu quero dar um abraço aqui para o meu amigo Coronel Marcelo Camargo, da Força Aérea Brasileira, que está fazendo aniversário hoje. Camargo muito me ajuda e dá uma assessoria muito legal para a gente, pessoa que está sempre presente aqui no canal, no Clube dos Canais. Então, Marcelo, Coronel Camargo, quero te desejar um feliz aniversário, tá? Desejar para a Gia também, que foi aniversário dela segunda-feira. Então, um grande abraço para vocês e que esse canal tem um carinho muito grande pelo assinante. Feliz aniversário aí, Coronel. Toma uma pela gente aí. Paulo Deixa Filho está contigo. O Coronel Marcelo Camargo, vira e mexe, ele me manda alguma informação também por WhatsApp, ele é muito gentil, muito prestativo. Parabéns, Coronel. Feliz aniversário. Ó, só falar uma coisa, a live tá quieta hoje, porque eu tô subornando a Renatinha com biscoitinhos, tá, gente? A live só tá quieta por causa disso. Se acabar o biscoito, acabou a live, que ela começa a sacanear aqui. Paulinho, tá contigo. Fora o marchand de graça para Piraquê aí, né, Robson? Isso é verdade. O Piraquê precisa pagar qualquer. Olha só, vale aniversário de ontem também, não? Tá valendo. Vale. Então, ontem minha mulher fez aniversário, 30º aniversário que eu passo junto com ela. Então, ela vai estar nos assistindo mais tarde aí. Feliz aniversário, Parabéns. Já dei para elas, né? General, parabéns, feliz aniversário. General. Um grande abraço para a senhora aí, porque é aquela história, né? Quando o cara é coronel full, a esposa é general de divisão, porque são sempre 2 postos acima, tá? Qual é o nome da sua esposa? Angelita. Dona General Angelita, um grande abraço para a senhora aí, felicidade, viu? A senhora, Mas a senhora é feliz. no caso dela, ela manda mais, viu, Robson? Não são só 2 postos acima, não. Aqui também, aqui eu tenho um ministro da Marinha aqui em casa, não é fácil, não. Mas então, voltando aí, né, pro presidente Biden, eu li assim, do que o Albert falou tá certo, né? A única coisa concreta foi o retorno dos 2 embaixadores, né? O embaixador norte-americano na Rússia vai voltar e o embaixador russo nos Estados Unidos também vai voltar, que eles estão há um bom tempo já fora dos seus países, dos seus postos, né? Então, essa é a única solução prática que a gente pôde ver até agora. Foi uma reunião curta, né? Mais curta do que o previsto. Estava previsto para durar 5 horas, durou só 3 horas. E não teve, acabou antes, quer dizer, significa que acabou antes é porque não tinha mais assunto, né? O Putin disse, né? Que chegou uma hora que eles ficaram olhando um para o outro e agora? Tá, e mais alguma coisa? Não, acabou. Então claramente não há nenhuma empatia entre os dois, né? Mas são os 2 presidentes das 2 maiores potências militares ainda no mundo. Então eles têm que se entender de uma forma ou de outra. Não teve almoço, não teve confraternização, não teve nada. Se reuniram e foram embora. Eu achei o comunicado da OTAN muito interessante. Recomendo que todos leiam, né? Eu marquei algumas coisas aqui, eu não consegui ler todo ele, mas ela fala com muita clareza da Rússia, né? Com muita clareza e com muita dureza da Rússia. Então ela fala, né, que o ambiente de segurança continua a se deteriorar, e isso vai aumentar, por isso eles vão aumentar a presença da OTAN na porção da Europa oriental, né? Eles dizem que a Rússia está com uma postura muito assertiva nos múltiplos domínios, que interferem, que aumentaram as ações de guerra híbrida, interferência em eleições dos aliados, campanhas de desinformação, campanhas de guerra cibernética. O serviço de inteligência russo continua atuando nos países europeus, continua a diversificar seu arsenal nuclear, expandir suas capacidades nucleares. Então, assim, a OTAN faz uma série de acusações muito firmes, né?
ela diz que nenhum terceiro país vai interferir na sua política de open, né, de acesso para os países que têm interesse em entrar para a OTAN, fala claramente na Ucrânia, fala claramente na Geórgia, e são aspectos que, como nós já conversamos aí outras vezes, né, são aspectos muito importantes para a Rússia, né? A Rússia nunca vai admitir que a Ucrânia entre para a OTAN, e a OTAN fala com clareza que está de portas abertas para a Ucrânia. Ou seja, é uma postura desafiadora, uma postura de provocação, não digo de provocação, mas de afirmação, né, que não vão ceder nesses aspectos que eles consideram essenciais. Então, assim, eu acho que não teve muito acordo, não. Acho que a semana terminou pior do que começou, do ponto de vista dos acordos entre os dois países. Pelo menos essa é a minha primeira impressão. Eu vou voltar para ti, Coronel, mas eu quero fazer uma pergunta para o Albert Cabaé. Albert, hoje no briefing, a gente faz sempre um briefingzinho entre o Arte da Guerra e o Velho General, gente. E eu estava conversando com o Cabaé de manhã e eu senti ele um tanto pessimista com relação à sua situação toda. Depois eu quero pedir a opinião do Coronel Paulo também. Mas o Cabaé, como é que você está vendo tudo isso aí? Porque eu compartilho um pouco do teu pessimismo também, tá? A impressão que eu tenho é que em todas as áreas, tanto na Europa, essa questão OTAN, Rússia, Estados Unidos, China, Taiwan, eu tenho a impressão que os tons estão subindo, estão mais altos do que costumavam estar até, sei lá, pouco tempo atrás, vamos dizer. Até um período de tempo atrás. Então, eu não sei, eu vejo as coisas escalando assim de uma forma que talvez mais rápido do que eu imaginaria ou eu diria um ano atrás, por exemplo. Eu não sei se eu acho que os Estados Unidos, eu acho que a posse do Biden, eu acho que o Biden, apesar dele falar dos americanos dizerem que a Rússia está muito assertiva e com muitas ações de guerra híbrida, etc, etc. Mas eu não vejo nada diferente dos Estados Unidos. Se a Rússia está ampliando ou diversificando o arsenal nuclear dela, os Estados Unidos também estão. Se o serviço secreto o serviço de inteligência da Rússia continua operando na Europa, o dos americanos também continua. Exatamente. Então, assim, é uma troca é troca de chumbo, né? Mas eu acho que a situação está, de certa forma, eu vejo como escalando. Ô, Coronel Paulo, eu queria saber o seguinte, será que tinha necessidade da OTAN colocar a China nesse imbróglio, que é o que eles estão fazendo na prática? Eu queria que o senhor desse a sua opinião sobre esse... Porque não começa a sair um pouco fora do papel da OTAN, se meter num assunto que é do outro lado do mundo? Como é que o senhor vê isso daí? O que acontece? Eu li, como eu te disse, eu estava lendo o documento todo, né? Então, eles falam da Rússia, falam do terrorismo, falam do Afeganistão, da saída do Afeganistão, falam da Síria, falam da questão ambiental, né? A questão ambiental é uma questão que nós podemos conversar depois mais tarde, e falam da China. Quando eles falaram da China, eu fui seco atrás, né, do que eles falaram sobre a China. Eles falaram, mas eles foram muito menos incisivos do que normalmente é os Estados Unidos, e que foi, inclusive, o pronunciamento conjunto dos Estados Unidos com o Boris Johnson, lá, daquela primeira reunião dele, né? A Inglaterra sempre está mais atrelada com os Estados Unidos, né? O que ele fala aqui da China, né? Que a China, o comportamento, né, assertivo da China tem imposto desafios sistêmicos à ordem internacional, né? Com consequências na área de segurança. Ela diz que a expansão do seu arsenal nuclear, né, com mais cabeças atômicas, né, e um grande número de armas sofisticadas também desestabilizam, né? Então, assim, e a sua falta de transparência, desinformação, e fala na cooperação militar com a Rússia. Ou seja, cutuca a China, sim, Albert, não deixa de cutucar. E a China respondeu, né? O Global Times fez uma resposta para a OTAN. Mas eu achei que foi com bem menos
com muito menos, incomparavelmente menos pressão do que foi contra a Rússia, né? Porque a OTAN existe por causa da Rússia, né? Por causa da antiga União Soviética. Exatamente. Então, assim, eu concordo com você. A preocupação de segurança da OTAN primária tem que ser teria que ser, né? A Rússia. Mas a gente não pode esquecer que os membros da OTAN têm interesses globais, né? Sim, exatamente. Esse é o ponto. Se a aliança não tem um interesse imediato em relação à China, ela é composta por membros que têm interesses. Estados Unidos, Reino Unido, França, né? Então, assim, é sob esse ponto de vista que nós temos que entender. Eu não imagino que um país menor da OTAN, um país menos importante, membro da aliança, a Macedônia do Norte. A Macedônia do Norte não vai querer cutucar a China, não vai querer comprar essa briga. Mas os países que têm uma maior projeção global, eles estão numa disputa com a China, então eles inserem isso aí no contexto da OTAN. E eles aproveitam a aproximação, inclusive militar, da China com a Rússia e veem isso uma oportunidade. Então eles falam da aproximação da China com a Rússia, falam do arsenal nuclear, porque o arsenal nuclear, de certa forma, é uma ameaça. A China tem capacidade para lançar seu armamento nuclear na tríade nuclear em qualquer ponto do globo. Então, sob esse ponto de vista, também passa a ser uma ameaça à OTAN, teoricamente. Então, é desse jeito que eu vejo, o Robson. Mas é que tá, gente. Cabanha, quer comentar? Não, pode. Olha, gente, veja bem, isso é uma impressão minha, eu queria que vocês comentassem, então vocês têm uma opinião muito centrada nesses assuntos, né? O relacionamento do Trump com o Putin era razoavelmente bom, e por tabela, Estados Unidos e Rússia. Até que ponto, né, o Biden, cuja família tinha negócios com a burismo ucraniana, eles tinham uma certa ligação com a Ucrânia, principalmente um dos filhos do Biden, até que ponto será que o Biden está deixando essas questões pessoais influenciar na decisão dele como chefe de Estado? Vocês veem alguma coisa nesse sentido aí? Ou eu estou viajando? É difícil dizer, né? Pode seguir. Fica à vontade, se não quiser. Eu acho assim, a estratégia de defesa norte-americana que lista China, Rússia, Irã e Coreia do Norte como inimigos, ela é de 2018. A Rússia já era inimiga dos Estados Unidos em 2018 por escrito. Estava escrito na estratégia militar de defesa. Não deixou de estar escrito durante o governo do presidente Trump. Isso aí foi, inclusive, editado durante o governo Trump. Então, por mais que presidentes se aproximem e se afastem, e por mais que exista simpatias pessoais ou antipatias pessoais, eu acho que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia têm uma maturidade estratégica, uma maturidade no entendimento das relações internacionais e da política internacional para considerar cada um do seu ponto de vista os seus interesses. É lógico que relações pessoais aproximam, facilitam ou afastam, mas eu tenho certeza que se eles fossem ambos, né, tanto o presidente Putin quanto o presidente Biden, fossem escolher alguém para almoçar hoje ou para jantar, não seria o outro, né? Mas eles foram lá, se encontraram, apertaram a mão. Sim. Por quê? Porque eles são presidente dos Estados Unidos e presidente da Rússia. Então, assim, eu sinceramente não acredito, posso estar enganado, mas eu não acredito que em dois países com o peso institucional que tem Estados Unidos e Rússia, ainda mais Estados Unidos, que é o caso do presidente Biden e do presidente Trump, né? Nós temos que lembrar que o Putin cumprimentou Clinton, quem depois? Clinton, Bush, né? Obama. Não, Clinton, Bush, Obama, Trump e Biden. Já cumprimentou 5 presidentes americanos e ele continua lá. Só está perdendo com o Fidel Castro, né? Fidel Castro. Tá quase igual para a Rainha Elizabeth, né? Exatamente. Aí é covardia, né, pô? Aí tu jogou a bomba de hidrogênio, né, camarada? Aquela lá, se depender, vai enterrar todos nós aqui, viu? Aqueles moços lá, novinhos do canal. Mas, assim, então essa é minha opinião. Eu não acredito muito que essas simpatias ou antipatias interfiram, não,
Robson. Posso estar enganado. Ok, calma aí, você, o que você acha? Não, eu concordo com o coronel. O que eu ia dizer que sim, é difícil dizer se o Biden se deixa levar por questões pessoais. Eu acho que é mais fácil a gente perceber que ter certeza de que o Putin não se deixa. Eu acho que o Putin ele é muito mais, nesse sentido, ele é muito mais frio, muito mais pragmático, vamos dizer, que o Biden, a impressão que eu tenho. Mas existe um peso diplomático, um peso institucional, um peso de nação que não é à vontade. É diferente no caso do Biden, é diferente do que se fosse sei lá, uma ditadura ou um governo muito mais autocrático. O Biden não tem essa força tão grande assim, não. A instituição americana, as instituições americanas ainda falam muito alto. Sim, mas é difícil dizer que ele... Ainda que ele se deixe levar, mas eu acho que ele não consegue fazer com que isso afete o relacionamento entre os dois países. Não, eu acho que vocês mandaram bem nesse ponto, porque a gente nota que nesse caso, e esse encontro também, ele foi movido em grande parte por isso, é pelo próprio establishment que direciona as coisas nesse sentido, né? Agora, pessoal, a gente tem que lembrar uma coisa, eu quero lembrar os nossos espectadores aqui, que é muito importante, que é o seguinte, estava lendo esses dias no livro do Kissinger sobre a China, que eu falo para vocês, acho que é o livro de cabeceira dos três aqui, né, junto com outros aí. Mas o Kissinger fala uma coisa que é verdade, que todas as vezes que você troca o governo americano, você troca praticamente 5.000 funcionários de primeiro escalão, que são aqueles cargos de confiança, naqueles cargos nomeados pela presidência da República. Isso faz uma diferença enorme na política, né? Faz uma diferença enorme na condução da política. O caso da Rússia é diferente, né? O Putin está lá há seus 20 anos aí no poder, então é muito fácil para ele manter uma continuidade, né, de algumas políticas. Nos Estados Unidos isso acaba ficando mais difícil. Eu lembro, até a gente tem que lembrar, que a gente saiu de uma administração republicana recente, que é sempre marcada pelo pragmatismo, e entramos numa administração democrata que é sempre um pouquinho mais protecionista, mais ideológica, né? Tudo isso tem a ver, né? Mas eu não sei, Paulo, dessa documentação toda que você está olhando aí com relação à OTAN, você vê que eles já foram um pouco mais incisivos, né? Mas no caso do G7, qual que é a tua visão do G7 com essa relação toda aí? Do G7 com Rússia e China? Como é que você vê isso? Bom, só para pegar esse gancho que você falou aí antes, Robson, eu estava lendo um artigo essa semana que dizia o seguinte, esse analista dizia o seguinte, por mais que os governos republicano e democrata nos Estados Unidos tenham políticas diferentes, bastante diferentes, no que concerne à política interna, né, políticas voltadas para o próprio governo do país, normalmente a política externa ela era caracterizada por uma continuidade, ela era mais ou menos, lógico, algumas coisas mudam, mas por uma continuidade. E que isso tinha perdido um pouco, essa continuidade tinha sofrido solavancos mais recentemente, no governo Obama para o Trump, do Trump para o Biden, tem essa expectativa também. E esse analista, que era um analista americano, criticava isso, dizendo que o país tem objetivos, todo país tem seus objetivos nacionais permanentes, seus objetivos de relações internacionais, e que eles deveriam, em tese, ser tocados da mesma forma com qualquer que fosse a administração, né? Isso para qualquer país, né? Mas, realmente, esse analista ele ia ao encontro do que você estava dizendo, que estava havendo essas variações aí que não seriam boas para o próprio país, né, para os Estados Unidos. O G7 tem pela natureza do grupo, né, uma preocupação muito mais econômica, né? A OTAN é uma preocupação militar, o G7 é uma preocupação econômica. Começa que o G7 é o grupo das 7 maiores economias do mundo e não tem a China, né? Quer dizer, já começa por uma... Já tem algo errado aí. Já tem algo errado, né? Aí, mas não, é as 7 economias liberais. Isso. Eles mudaram, eram as 7 maiores economias, depois eles mudaram para as 7 maiores democracias liberais. Então, assim, e tem um elefante na sala, né, Robson? A China. Então toda a preocupação do G7 foi com a China. A China ocupou um espaço tal
que não há como fugir do assunto. Por isso que nós estamos fazendo o curso sobre a China. Já estão elogiando você no curso aí, Paulo. Olha, o Google já tá falando aí do módulo do Coronel Paulo Filho. Por falar nisso, você não tem uma novidade aí, Albert, sobre o curso, não? Tem, a gente está, durante essa live aqui, assim como nós fizemos no lançamento do curso, hoje a gente vai oferecer um cupom de desconto também, R$30 de desconto, o curso sai de 149 por R$119, mas só vale durante a live, né? O código do cupom é uma promoção aproveitando o feriado chinês lá, o festival do Barco Dragão, acho que foi dia 14, foi segunda-feira, né? Então, o código do cupom é Barco Dragão. Com esse cupom... Fala, Cauê. Não, eu falar, com esse cupom você tem R$30 de desconto no valor do curso. Sai de 149 por 119. Mas só vale durante essa live. Eu vou dar uma prorrogada na live para pegar essa turma aí, tá? Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês sobre o curso que é muito importante. Eu vou devolver para o Paulo e para o Albert aí. Esse curso, uma oportunidade rara que vocês têm de entrar na mentalidade estratégica do povo e do governo chinês, da sociedade chinesa como um todo. Porque o que acontece? O que a gente vê por aí, na verdade, né? E eu estou até soltando um vídeo mais tarde aí sobre um comentário que um determinado jornal fez ao Netanyahu. O que a gente vê é o puro preconceito, a gente só não está interessado em analisar. Esse é um fato, ninguém está interessado em analisar. O pessoal é pura e simples preconceito. Tanto que muitas vezes a gente nem é chamado aí, né, para veículos de comunicação, porque o cara ele quer ouvir um preconceito. E a gente que é analista, que tem uma visão das coisas aí, uma visão aprofundada, analítica, crítica, você vai mostrar outra coisa. E é exatamente isso que a gente procurou trazer para o curso, né? Uma visão de como a China chegou, aonde chegou, por que ela chegou ali, né? O que teve antes disso tudo, e quais são os objetivos dela, aonde ela pretende chegar. Porque eu vou ser sincero com vocês, gente. Eu acho que é uma coisa que eu falo em nome dos três aí quando eu digo isso. Nós procuramos analisar a cabeça do chinês do ponto de vista deles. Não adianta você analisar o chinês pensando como um brasileiro, que você vai quebrar a cara. Você vai começar a ver só, você não entende. Você vai falar, não, mas isso aqui, por que isso aqui é assim? Né? Se você olhar com a mentalidade do chinês, te facilita muito. Eu acho que muitos equívocos que são cometidos, não só com a China, mas com a Coreia do Norte também, com a Rússia, com o Irã e outros países, foi exatamente por essa falta de empatia dos analistas e entrar na mentalidade, né, do país analisado. E eu acho que, eu posso dizer, não vou falar do meu, mas do Cabaé e do Paulo Filho, eles tiveram uma habilidade enorme em analisar o chinês, tá, do ponto de vista deles e transmitir isso para o público. Eu acho que isso é muito importante, mas eu vou devolver para vocês aí, senão só fico eu falando aqui no saco. Então, mas voltando então para o G7, né? Então, no comunicado deles, eles fazem referência pela primeira vez na história do grupo, desde que o grupo foi criado, sobre Taiwan. E a China reagiu muito mal a essa manifestação sobre Taiwan, né? Então o grupo fala lá, né, da liberdade de navegação, liberdade econômica, e cita Taiwan. E os chineses, como eu já disse, hoje reagiram e mandaram um sobrevoo lá de 28 aeronaves, o maior sobrevoo da história até hoje, né? Numa clara demonstração de força. E montaram reclamaram, né? Reclamaram muito os chineses. Então, no G7, eles falam sobre a pandemia, né? Sobre o fim da pandemia, prometem a entrega de 1 bilhão de doses de vacina no ano que vem para os países pobres. Resta saber se no ano que vem 1 bilhão de vacinas ainda vai ser útil no ano que vem, né? Não sei. Mas prometeram. Revigorar as economias, né? Revigorar as economias do próprio grupo por causa das perdas da pandemia, assegurar um futuro de prosperidade, aquelas frases de sempre, né? E aí o mesmo assunto da OTAN, que é a questão ambiental.
Quando eu fiz ECM há muito tempo atrás, lá nos idos de 2008, eu tinha um professor que falava nas megatendências. O que eram as megatendências? Eram assuntos que a gente não tinha como fugir. Não adianta a gente não gostar desse assunto. Esse assunto vai existir. E o clima é uma megatendência, o ambiente é uma megatendência. As mudanças climáticas e ambientais, elas são uma preocupação que nós não podemos fugir. Então, isso é citado no G7 e isso é citado na OTAN também, no encontro do G7 e no encontro da OTAN. Com repercussões óbvias para todo mundo. Então, assim, é uma maneira... agora, ninguém vai tapar o sol com a peneira. É uma maneira que esses países vão usar para defender seus próprios interesses. Fortalecer as parcerias, né? E fortalecer os valores. Então, tanto o G7 quanto a OTAN falam no fortalecimento de valores. Quais valores? Os valores das democracias liberais. Liberdades individuais, livre expressão do pensamento, valores democráticos. Então, tanto o G7 quanto a OTAN falam nisso. O caso do Navalny foi citado hoje na reunião entre o presidente Putin e o presidente Biden, em cima desses valores, né? O presidente Biden falou que ele como presidente dos Estados Unidos, ele tem que defender os valores em cima dos quais a sociedade norte-americana, segundo o presidente Biden e segundo eles mesmos, foi criada. Liberdade, valores de liberdade individual, liberdade de expressão, democracia, essas coisas. Porque também isso é uma maneira de pressionar a Rússia, de pressionar a China, de pressionar diversos atores do sistema internacional. Mas não adianta reclamar que isso... Não concordo com isso. Tá ok, não concordo. Beleza, a gente pode concordar ou não concordar. Mas a gente não pode negar o fato. O fato está aí. O Ártico hoje eu consigo transportar muito mais cargas, muito mais navios passam pelo Ártico, pela Rota Norte, pela Rússia, hoje em dia, do que há 20 anos atrás. Por quê? Porque o gelo está derretendo, isso é um fato. É o ser humano que está derretendo? Não é? Eu não vou entrar nessa questão, mas é um fato. A mudança está acontecendo. E quando a mudança acontece, ela tem implicações geopolíticas. São nas implicações geopolíticas que eu estou preocupado. É sobre isso que nós estamos conversando. Mas é interessante, gente. Eu vou passar para o Cabael. Eu só queria falar uma coisa aqui. O Putin deu uma entrevista falando sobre o caso Navalny e outros casos de direitos humanos que os Estados Unidos mencionam, né? Aí ele lembrou Guantánamo, né? Que é um limbo jurídico. Ele deu uma espetada feia nos Estados Unidos aí com Guantánamo, porque ninguém consegue justificar Guantánamo, né? Não está sob as leis americanas, nem sob leis internacionais, né? Então é complicado isso. Eu acho que hoje em dia, para a Europa e os Estados Unidos manterem a narrativa dela não, aqui é uma democracia plena, é perfeita, etc., vai ficar cada vez mais difícil. O pessoal vai dar umas espetadas. Vou passar para o Cabaé aqui, depois eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Cabaé, tá contigo aí, você quer fazer um comentário? Não, aproveitando esse gancho, o Putin falou de Guantánamo, e ele falou também hoje, quando ele foi questionado sobre a questão do Navalny, e ele rebateu dizendo o seguinte, olha, em 6 de janeiro teve aquela questão do Capitólio, e 400 ou mais de 400 pessoas foram presas, me parece que 70 ainda estão presas e sob acusações assim que não estão claras, que não estão muito bem, enfim, né? Ainda não está muito bem esclarecido quais são exatamente as acusações sobre essas pessoas. E sobre esses caras, se forem condenados, a pena deve ser aí, ele lembrou, de 20 a 25 anos. O Navalny está cumprindo uma pena de 2 anos e meio por questões financeiras, né? Fraude financeira, a questão lá que ele se envolveu lá da L'Oréal, pelo menos foi acusado de ter sido. Mas o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer assim, se eu estou mantendo o sujeito preso
nos Estados Unidos a coisa acontece também. Ele citou o caso dos tumultos, do Black Lives Matter, né? Que falou que ele não quer aquilo na Rússia e que ele vai fazer de tudo para evitar esse tipo de tumulto na Rússia. Ele mencionou casos lá que ele viu, cenas lá de um policial que atirou numa mulher que não estava oferecendo nenhum risco físico a ele, né? Então, o que ele quis dizer com isso? Que a democracia americana e a liberdade americana não é tão assim, né? Não é tão livre quanto se quer vender. Né? Quer comentar, Paulo? Não, assim, é a famosa guerra de narrativa. Né? Exatamente, eu ia usar essa expressão. É a famosa guerra de narrativa. Já matou a noite, na verdade. E essa nossa live, se vocês forem ver mesmo, gente, os foram no cerne da coisa agora. É uma guerra de narrativa dos dois lados, né? Mas continue, Paulo, desculpa, eu te interrompi. Eu sempre tendo a achar, né, por convicção, que as democracias elas são sistemas superiores aos sistemas totalitários. Eu sou um defensor da democracia desde sempre, né? Então, assim, se há abusos nas democracias, aqui eu não vou falar o nome de nenhum país. Se há abusos nas democracias, as democracias têm ferramentas dentro do próprio sistema democrático para conter esses abusos, né? É o sistema de freios e contrapesos nos quais uma instituição regula a outra. Em países que não são democracias, não existe esse sistema de freios e contrapesos. Por quê? Porque o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo estão todos embaixo de um único partido. Exatamente. Né? De uma única pessoa. Então, não existe sistema de freio e contrapeso. Então, coisas erradas, abusos, existem em todos os cantos da Terra. Todos os lugares da Terra existem abusos. Resta saber como que as sociedades se organizam para conter esses abusos. Né? Mas eu não vou fazer juízo de valor, até porque não me cabe fazer juízo de valor sobre casos concretos. Mas é interessante, gente, eu acho que tudo isso que está acontecendo no nosso mundo é muito interessante, porque a partir do momento que vem essas críticas do outro lado e a população reflete a respeito, ela vai exigir mudanças, né? Então a própria democracia, ela vai se aperfeiçoar, eu espero que ela vai nesse sentido, mas eu acho muito importante que se ponha o dedo na ferida. Eu vou contar um exemplo que aconteceu, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e a gente citou aquele caso, né, dos militares americanos usando o salto alto, etc. E o pessoal, não, porque isso é uma manifestação democrática, até é uma amostra do vigor da democracia deles. Eu falei, não, mais ou menos. Porque alguns militares americanos que andaram criticando determinadas políticas do Pentágono nesse sentido, tiveram a sua carreira obstruída. Então, é bastante complicada essa situação, né? Até que ponto essa democracia ela está privilegiando só uma visão dos fatos, ou se não, realmente todo mundo vai ter direito, todo mundo vai poder falar. O pessoal está citando o caso aqui do Occupy Wall Street, né? Então é difícil, eu espero, eu sou nessa linha também, Paulo, eu acho que é o que o Churchill dizia, né? A democracia é o menos ruim, é o pior dos regimes de governo, com exceção de todos os outros, né? Eu espero que a máxima dele ainda esteja valendo. A gente torce para isso aí, mas ela precisa de reformas. Vamos ver se a gente consegue colocar isso aí no Ocidente. A gente torce por isso, né? Por dias melhores, né? Nada é perfeito, né, Robson? Nós estamos evoluindo constantemente. Desde que o Aristóteles, lá atrás, começou a pensar nesse regime de governo, né? Depois Montesquieu, depois o pessoal da Revolução Francesa, que vai tudo sendo aperfeiçoado. Mas eu posso falar de cadeira, eu morei 1 ano na China. Se você está do lado certo da força, tá tudo bem para você. Beleza. Do contrário. Se você tem uma opinião contrária, vai ser muito difícil você expressar a sua opinião. Volto a dizer, não estou fazendo juízo de valor. Não estou dizendo se isso é certo ou se isso é errado. Mas é como é. É como é. É só a gente ver o pessoal de Hong Kong, né? Hong Kong o cara pode se candidatar, contanto que ele seja patriota.
Essa é a lei. Sabe-se lá o que é patriota, né? Quem vai julgar se o cara é patriota ou não, né? Então, assim, eu acho que eu continuo professando a minha crença total, integral nas democracias, né? O Caboé, eu vou passar para ti. Eu só acho o seguinte, gente, só antes de passar para o Caboé, eu só queria dizer uma coisa a vocês. Eu acho que o importante é que haja equilíbrio nesse mundo, né? Um mundo unilateral, como estava ainda até pouco tempo atrás, ele é complicado, resulta nos Iraques da vida e outros problemas. Eu acho que o mundo multilateral pode haver um pouco mais de equilíbrio, né? É assim, Robson, eu acho que a finalidade aqui, o fundamental, não é finalidade, o fundamental não é fazer um juízo de valores assim, não, esse está certo e esse está errado. A gente sempre tende, né, a dizer assim, não, esse está certo, eu vou ser assim. Não, esse está errado, ou é branco ou é preto. O que a gente tem que entender é como que a máquina funciona. Olha, a máquina funciona assim. Esse pensa assim por causa dessas características. Esse outro pensa assado por causa dessas características. E eu, como brasileiro, vou pensar assim porque isso defende os meus interesses, né? Dos meus interesses. Quais são os meus interesses como brasileiro? Que o Brasil fique tal jeito. Então eu vou lutar para isso. Mas para que eu atinja esse objetivo, eu tenho que entender como é que o mundo funciona. Por isso que nós estamos conversando aqui. Como é que Exatamente. Eu acho que falta isso, Paulo. Esse debate é que está faltando na sociedade, essa visão pragmática das coisas, de como as coisas funcionam. Por exemplo, o que eu disse aqui? Né, sobre a OTAN? A OTAN está dizendo que ela está aberta que ela não vai admitir que terceiros digam até onde ela vai estender a sua influência no leste europeu. Então, se ela quiser ir até a Ucrânia, ela vai. Tá bom. Eu acho que isso é muito problemático do ponto de vista geopolítico, porque a Ucrânia, do ponto de vista geopolítico, né, ela é parte do mundo eslavo lá, pelo menos a parte oriental da Ucrânia é muito clara influência russa. Então, assim, será que para a paz mundial fazer uma declaração dessa é boa? Eu tenho minhas dúvidas. Eu posso ter minhas dúvidas. Agora, do ponto de vista do Putin, ele vai dizer assim, não, aqui passei uma linha vermelha. Ele deu uma entrevista dizendo que um míssil colocado dentro da Ucrânia chega em Moscou em 8 minutos. E ele não vai admitir isso. Do ponto de vista dele, ele está certo. Ele é o presidente da Rússia. Então, assim, a gente não precisa fazer juízo de valor. A gente não precisa dizer assim, não, o Putin está certo. O Biden está certo e o Putin está errado. Não, A gente pode entender as razões que cada um... Nós não estamos fazendo uma eleição do melhor líder. Nós estamos entendendo como é que cada um pensa. Só isso. Exatamente. Eu vou passar para o Caboé, mas eu acho interessante o público notar o seguinte, gente, né? Num cenário desses, né, de multilateralismo, o Brasil pode surfar bem, pode nadar de braçada, ele pode conseguir muitas vantagens com todos os lados. Isso é o que mais interessa para a gente, ter vários clientes, né, várias oportunidades. Acho que isso é uma das coisas mais importantes desse mundo novo que está nascendo aí. Eu espero que as nossas lideranças, né, governamentais, diplomáticas, acabem entendendo esse novo cenário. Mas eu vou passar para o Caboé. Caboé, está contigo. Não, eu concordo em gênero, número e grau. A gente pode até imaginar que ambos estão certos, cada um dentro do seu contexto, das suas motivações e das suas razões e do seu ambiente político e geopolítico, ambos estão certos, cada um está defendendo aquilo que entende que é o melhor respectivamente para a Rússia e para os Estados Unidos. Essa questão de um mundo multilateral, eu também concordo, eu acho que é melhor, eu acho que você ter um país só, um único país, com o poder todo, como os americanos tinham, ou seja, um poder contra o qual ninguém tem como se opor, eu acho que isso é perigoso e, bom, a gente viu aí, como o senhor comentou, o que aconteceu no Iraque, enfim, vários outros lugares aí, em que ninguém pode se opor a um poderio como aquele. Agora, vamos ver como é que isso vai ficar com a entrada da China aí, a China e Rússia juntas. Eu acho que a OTAN,
a pressão que a OTAN está fazendo, o que ela está fazendo é reforçando, de certa forma, uma aliança, ou forçando uma aliança entre a Rússia e a China, ainda que seja uma aliança informal, mas Rússia e China estão trocando figurinhas, cada vez mais. A China tem um poderio econômico muito grande também, e crescente, e China e Rússia de um lado, e OTAN do outro, os dois subindo o tom da forma como a gente está vendo, eu acho que isso não é bom para a paz mundial. Existe um negócio que o pessoal chama de paradoxo da segurança, né? Qual que é o paradoxo da segurança? Eu me sinto inseguro e vou e me armo. Aí, como eu estou me armando, o meu vizinho de quem eu achava contra quem eu sentia insegurança está vendo eu me armar e se arma mais. E aí eu vejo que está se armando mais, eu me armo mais ainda. Então, isso é um paradoxo de segurança, é a famosa corrida armamentista, né? É a mesma questão de Taiwan. A questão de Taiwan, se você botar o óculos do chinês e olhar para Taiwan, é muito complicado eles deixarem de ter Taiwan sob a sua soberania, né? Taiwan era chinês. Taiwan foi para onde fugiu o governo derrotado na guerra civil. Então, do ponto de vista do chinês, lá da China, da República Popular da China, é difícil você explicar para um jovem chinês ou para um adulto chinês, não, Taiwan tem direito à sua liberdade. É complicado. Agora, por outro lado, você vai em Taiwan, bota o óculos de Taiwan agora. O cara nasceu, cresceu sob um regime democrático, né? Ele já não tem mais nenhuma ligação cultural com a China. Ele está muito mais próximo do Japão, da Coreia, do Ocidente, do que da China. Aí o nego fala assim, não, para ele, não, você tem que se voltar para a China. Ele fala, eu não, pô, por que eu tenho que voltar para a China? Então, do ponto de vista do taiwanês, também é complicado quando você põe o óculos do taiwanês. Aí você vai para o interesse americano, né? Ele tem um interesse geopolítico dele. Aí você vai para o interesse russo, interesse japonês. Então, assim, não tem um certo ou um errado. Nós temos só que entender o que está acontecendo, só isso. Exatamente. Eu acho que isso é o mais importante, a gente entender, né? Gente, eu vou fazer uma pergunta agora, uma certa provocação. Faça um curso da China que vocês vão entender. Exatamente. A gente ainda vai fazer novas edições disso aí, gente, porque é um assunto que não se esgota, né? A condição que está hoje, o cenário geopolítico que nós temos hoje é completamente diferente de 5 anos atrás, está evoluindo de uma forma muito rápida, né? Evoluindo de uma forma bastante... Eu quero fazer uma pergunta que é uma provocação aqui para vocês dois, tá? Vocês são estudiosos aí da China, estão sempre se debruçando sobre esse assunto, mas eu vejo assim, quando houve a aproximação do governo Nixon em 71, 72, que é histórica, né? Que o principal operador foi o Kissinger e a equipe dele, a visão que havia era o seguinte, olha, vamos usar o mal menor, que é a China, para enfrentar o mal maior, que é a União Soviética. E isso ia de encontro aos interesses chineses também, que tinham a União Soviética como o demônio. Eles enxergavam a União Soviética, eu lembro que eles quase foram à guerra aí, né, em diversas ocasiões. Não está havendo um movimento contrário agora, gente? Será que não está a se destruir toda a obra do Nixon e do Kissinger, deixando essa aproximação aí de China e Rússia? Eu queria que vocês comentassem isso. A China tem, historicamente, aquela estratégia de usar um inimigo distante para... Exatamente, um bárbaro distante para combater os bárbaros próximos, né? Mas agora parece que está acontecendo ao contrário. Estão tendo que usar um inimigo próximo para contrapor um inimigo distante, né? Que seriam os Estados Unidos. Tem alguns analistas que dizem, já li isso aí, que os Estados Unidos, que o Ocidente, né, melhor, o Ocidente devia fazer a estratégia do Nixon ao contrário, se aproximar da Rússia para afastar a Rússia da China. Nós não podemos esquecer que a Rússia ela sempre esteve voltada para a Europa. Se você perguntar para um russo de São Petersburgo, para um russo de Moscou, se ele é europeu ou se ele é asiático, ele vai dizer que ele é europeu, né? Desde os tempos do czar.
O Czar tinha aquelas famílias reais, todas eram parentes, umas parentes das outras, né? Todos com origens europeias. Então, o russo, ele está de costas para a Ásia. Agora que ele está dando uma olhadinha para trás, assim, né? Começando a prestar atenção na Ásia. Mas ele sempre teve de costas para a Ásia. A Sibéria sempre foi aquela piada, né? Vou te mandar para a Sibéria, né? O cara que discordava do regime soviético. Então, uma medida que muitos consideram que seria inteligente seria atrair a Rússia para a Europa, né? Atrair a Rússia para a Europa de maneira a isolar a China. Mas eu, lendo esse documento da OTAN aqui, eu não acho que esteja atraindo a Rússia. Exatamente. O que é a impressão que eu tenho, né, Paulo? Gente, eu quero mostrar uma coisa para vocês, eu vou dar destaque, eu quero mostrar uma coisa para vocês pensarem um pouco na vida. E vou voltar com uma nova provocação, tá? Deixa eu mostrar uma coisa aqui interessante. Até homenagem ao Paulo Filho aqui, de cavalaria. Gente, eu faço essa coleção de blindados aqui. Enfim, mas isso aqui não é o objeto do assunto. Essa coleção ela vem através de uma importadora espanhola. Eu vou aproximar da câmera e ver se o pessoal consegue ver. Eu acho que não vai dar, não. Não vai dar para o pessoal ver, não. Não, mas não vai dar, que está escrito em letra muito miúda, mas tudo bem, não tem problema, não. Deixa eu explicar para vocês o cenário, aí vocês vão entender. Essa maquetezinha aqui, ela chega ao Brasil, uma coleção, né? Através de uma importadora espanhola, uma editora espanhola. Pasmem, a maquete é fabricada, vocês sabem onde? Chega através de uma importadora espanhola. Ela é fabricada em Bangladesh. Então, o problema já não está sendo tanto China. O problema é a Ásia, gente. O que a gente nota é que é uma tendência de ascensão da Ásia. Né? É um continente, principalmente o Extremo Oriente, não vamos deixar o Oriente Médio de fora disso, mas China, Índia, Vietnã, Indonésia, Bangladesh, né? Eles estão com uma sede muito grande de sair da posição atual. Esses países querem enriquecer. Essa é a verdade. Eu fiquei bobo de ver. Eu olhei e pensei, isso deve ter sido feito na China, né? Mas eu fui olhar lá, made em Bangladesh. Então, eu acho o seguinte, gente, será que a gente está olhando para uma coisa que, na verdade, é a ponta do iceberg de todo um movimento que vem por aí chamado Ásia? A gente está entrando mesmo no século da Ásia, pessoal? Qual que é a visão de vocês? Porque, por enquanto, Paulo e Albert, a gente só via falar de China. Não, China isso, China aquilo. Mas a gente esquece que tem outros milhões de pessoas aí na Ásia com os mesmos objetivos, as mesmas vontades aí de progredir, de enriquecer, né? Não podemos esquecer da Índia também, né? Exatamente. Não podemos esquecer da Índia. Não há dúvida que é o século asiático, né, Robson? Isso aí já é um consenso. É a famosa transição hegemônica. Nós estamos vivendo um período que os analistas chamam batizaram, né, de transição hegemônica. E aí voltamos para aquele livro do Graham Allison da armadilha de Tucídides, né? Se haverá ou não a guerra. Então o Graham Allison faz o diagnóstico dessa ascensão e queda. Ascensão de um lado, né, e queda do outro. Então os Estados Unidos está caindo? Eu acho que ainda leva um bom tempo para cair. Não tenho bola de cristal, mas não vai ser tão fácil assim. Mas o que nós estamos vendo, o G7 citando a China o tempo todo, estão criando um One Belt One Road para o G7, não é isso? Isso é outra coisa que depois eu quero perguntar. Vou ouvir a opinião de vocês, depois eu quero saber. Olha só, o que está acontecendo? Os países do G7, as 7 economias liberais, as 7 maiores economias liberais do mundo, estão reagindo a uma iniciativa chinesa. Então tem aquele lema de São Paulo, né? Como é que é o lema? Vocês são paulistas aí, né? Eu não sou conduzido, conduzo, não é isso? Isso. Não do cortuco. O G7, nesse aspecto, ele está mostrando que ele não está conduzindo. Ele está sendo conduzido. Ele está reagindo a uma iniciativa chinesa. Então, o elefante está na sala, o elefante está lá. Tem gente que não quer ver o elefante, né? Tem gente que está puxando o rabinho do elefante achando que é outra coisa, que é um aspanador, que não é um elefante. Esse pessoal precisava fazer o nosso curso, viu, Paulo? A gente vai oferecer para o G7.
Mas, não, eles sabem tudo o que está acontecendo, eles sabem perfeitamente o que está acontecendo e estão reagindo. Mas talvez seja um pouco tarde, não sei dizer, né? Mas o importante é mostrar que há uma reação e não uma ação. Os outros países da Ásia, lá que você se referiu, né, Bangladesh, então, assim, aquela ideia que a gente tinha, né, da mão de obra muito barata, em condições de trabalhistas precárias, muito vantajosas, que a gente tinha na China lá atrás, em 1980, 1990, hoje em dia não estão mais na China. Hoje em dia migraram para esses países aí, Bangladesh, Laos, Camboja. Então, se você for procurar aquelas coisas que antigamente eram made in China, hoje são made in Camboja, made in Laos, made in Bangladesh. Malásia. Por quê? Porque isso está Malásia, isso está se espalhando por ali, né? E o dinheiro vai para onde tem poder aquisitivo para comprar, né? 1 bilhão e 400 milhões de consumidores na China, mais 1 bilhão e 400 milhões na Índia, todas as pessoas que estão começando a entrar na faixa de consumo, que eram fora da faixa de consumo antes, elas estão começando a enriquecer, entrar na classe média, começando a ganhar dinheiro, começando a ter condição de comprar um tênis, comprar um carro, comprar uma televisão. Então, vão vender isso para o europeu? Vão vender isso para o francês? Cheio de restrições, né? O francês já tem a TV dele, ele não quer comprar outra TV. Quem não tem TV é o indiano lá do subúrbio de Nova Delhi, é o cara do interior da China, é o cara de Mianmar. Esse cara que quer comprar televisão, não é o habitante de Paris, né? Isso simplificando, isso, pelo amor de Deus, né? Isso é uma simplificação que chega a ser grosseira, mas sim, Paulo, mas é uma simplificação, mas é o motor da coisa. A ideia geral é essa. A gente está é exatamente isso. O que move é exatamente esse sentimento. O que move o mundo é exatamente isso. É o que você colocou aí. Depois eu quero fazer uma parte aí. A Europa acordou, os Estados Unidos estão acordando um pouco tarde disso, mas dá o teu pitaco aí nesse assunto aí. Vai funcionar o Belt and Road euro-americano aí? O que você acha? Sei não, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que é muita gente para coordenar alguma coisa. O problema é o que o Paulo falou aí. Você pega vamos supor, ele citou o caso da OTAN, né? Você pega uma Macedônia do Norte. Esse país, gente, eles estão ali mais para chancelar as coisas do que com poder efetivo de fazer alguma coisa. Uma contribuição, por exemplo, de um país que nem a Macedônia do Norte, outros países menores da OTAN, num eventual conflito, seria mínimo, gente. Na verdade, empresta o prestígio. Mas é que nem quando teve invasão do Iraque. Para chancelar e para se colocar debaixo de um guarda-chuva protetor. Exatamente. É que nem quando teve a invasão do Iraque lá em 2003, os países que apoiaram essa invasão foram Palau e outros países menores aí, né? Mas aí você vai ver a contribuição dele, o cara mandou uma companhia, né? Mandou um pelotão, sei lá. Eu não sei se essa Babel... Exatamente. Eu não sei se essa Babel da Europa funcionaria num Belt and Road, mas eu acho assim, gente. Eu penso, o meu fim de tudo, eu sou muito finalista com relação ao Brasil. Para mim, o que importa é o que o Brasil vai ganhar com isso. Se houver uma iniciativa dessa, lógico que a gente vai enxergar algumas oportunidades nisso, né? Agora, eu queria que vocês colocassem o seguinte: essa preocupação de clima externada aí pelo G7, né? Será que países em desenvolvimento e países poderosos, que é o caso principalmente de China e Índia, vão embarcar nesse discurso? Qual é a visão de vocês? Eu acho que a China tem muita dificuldade de embarcar nesse discurso porque ela tem telhado de vidro, né? Uhum. A China é um país com a geração de energia elétrica, com uma matriz de geração de energia elétrica ainda muito suja, né? Eles produzem energia elétrica basicamente por termoelétricas movidas a carvão, né? A grande maioria. Então é um país que tem a poluição ambiental dos rios, do rio Yangtze, do rio Amarelo, está em níveis muito altos ainda. Então a China tem muitas preocupações ambientais. Então
ela vai embarcar, como eu falei lá no início, na mega tendência, né? Como todos os países do mundo vão embarcar. O país do mundo que disser que não está preocupado com o meio ambiente está fadado a ser colocado como pária. Ele tem que, pelo menos na retórica, né? Pelo menos na retórica, a China, a Índia, todos os países do mundo tem que dizer assim, olha só, eu defendo o meio ambiente. Pelo menos fisionomia da frente, Paulo, fisionomia da frente. Porque é uma mega tendência. Se você perguntar para 100 pessoas na rua se tem que se preocupar com o meio ambiente, 101 vão dizer que sim, pô. É uma preocupação. Não adianta querer fugir disso. Mas eles têm tirar de vida. Então, eu acho que eles não vão. E outra coisa, a postura chinesa não é de cobrar essa postura de nós temos que. A preocupação do Ocidente tem, nesse documento do G7, no documento da OTAN, não, vamos defender os nossos valores, né? Os nossos valores deverão ser defendidos porque nós acreditamos nisso. Ok. Eu não estou dizendo que é certo nem que é errado, mas eles fazem isso. A China não tem essa postura. A China não vai dizer assim, não, vou defender meus valores porque eles estão certos. A China não tem essa preocupação. Não tem. Ela quer ganhar dinheiro. Ela quer ser respeitada como uma potência internacional, quer ser ouvida no ambiente das Nações Unidas, quer ser ouvida no Concerto das Nações, mas ela não quer exportar nem o modelo político, nem o modelo econômico, nada disso. Ela quer fazer negócio. Então ela já não tem essa postura. E por não ter essa postura, e também ter telhado de vidro, eu não acredito que ela vá pressionar nenhum país do mundo nesse sentido, não. Diferentemente dos países europeus e dos norte-americanos, que poderão, sim, pressionar. Eu acho que a China deve manter, ou pode manter essa retórica, como você comentou, Paulo. Mas, na prática, eu não vejo a China com grandes preocupações com meio ambiente, não. Não, olha só. A China é o maior poluidor, né? É o maior emissor de... Para ser bem honesto, o Xi Jinping está implementando várias políticas de proteção do meio ambiente. Então, eu morei em 2015, 2016 em Pequim e via a poluição era impressionante. Dias de céu azul em Pequim era raro, muito raro. Era só quando o governo tinha um evento internacional que aí eles decretavam lá, vamos desligar as fábricas, parar de andar carro, aí fazia céu azul. Hoje em dia, 5 anos depois, os meus companheiros que voltam lá da China, quem eu conheço, fala que você já tem a grande maioria dos dias com o céu azul. Então, justiça seja feita, há uma preocupação, sim, do governo chinês em melhorar as condições do meio ambiente. Só que é o seguinte, é um caminho muito longo, porque não vai ser em uma década que eles vão resolver o problema ambiental, não. É um caminho muito longo. Porque eles continuam sendo o maior emissor de gás, etc. Gente, eu quero agradecer aqui, eu vou deixar vocês para as considerações finais, e eu quero fazer uma proposta. A gente voltar a fazer uma live daqui a alguns dias sobre a visão do taiwanês nessa questão. Porque eu já ouvi falar, por exemplo, uma coisa que é lenda no Ocidente. O pessoal fala, não, porque as duas Coreias querem a reunificação. Muita gente da Coreia do Sul não quer a reunificação. Por quê? Porque sabe do custo que vai ter. Esse custo, se houvesse uma hipotética reunificação entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, o custo ia parar todo no colo do sul-coreano, porque a Coreia do Norte ela é uma obsolescência. Foi o que aconteceu com a integração das duas Alemanhas que eles estão pagando. Exatamente. Hoje, né? É um exemplo dele. Então, eu queria que a gente, dentro da disponibilidade do tempo dos senhores, aí eu deixei o contato aí, a gente fizesse em breve uma nova live, tentando ver a visão do taiwanês com relação a isso. Porque pode ser que não seja uma visão de todo mundo, né? Deve haver as naturais discordâncias e controvérsias do povo de Taiwan. Então, eu queria deixar agora as considerações finais dos senhores aí, que aí eu vou entrar no jornal aí, vou liberar vocês aí comigo, com as famílias.
Essa questão dos taiwaneses, eles fazem pesquisa sobre isso, né? Eu não sei se é anual ou a cada 2 anos, mas eles fazem uma pesquisa periódica em Taiwan, como é que o taiwanês está vendo a China, se querem independência, se não querem. A última pesquisa que teve, acho que foi o ano passado, metade acha que tem que declarar independência, eu estou falando, não me lembro os números de cabeça, mas assim, grosso modo, mais ou menos metade acha que tem que declarar independência, 1/4 acha que não tem que declarar independência, que tem que se reintegrar à China, e o outro 1/4, mais ou menos, acha que não tem que nem declarar e nem não declarar, tem que deixar como é que está. Deixar nessa ambiguidade. Então, se declarar a independência vai ser o fim, o chinês veste pena aqui lá, vai ser complicado. Paulo, tuas considerações finais. Não, agradecer mais uma vez aí pelo convite, por estar aqui na companhia de vocês, uma companhia muito agradável, né? E é isso, pessoal, vamos entender o mundo. Esse é o meu convite, né? Essa é a ideia. Entender o mundo, entender as razões sem paixões. Paixões não são boas conselheiras de quem quer entender o que está acontecendo em volta, né? A palavra é pragmatismo, né? Tem que ser pragmático. Pragmatismo, observação, reflexão, né? É isso. E para aqueles que quiserem fazer o curso com a gente, vai ser um prazer recebê-los lá no curso. E vamos lá. Muito obrigado. Vamos em frente. Ô, comandante, coloca na tela aí não sei se dá aí para colocar o código do cupom para o pessoal. Tá, passa aí para mim. Barco Dragão, sem acento, né? Sem o tio. Sem Barco o tio. Dragão. Esse aqui. Ó, o código de desconto é esse aqui, ó. Barco Dragão. Eu vou deixar Quem entrar lá no curso, 3lawais.com.br, botar o Barco Dragão, vai ganhar, por iniciativa do Albert aí, que é mão aberta, um enorme desconto no curso. Gente, eu vou passar agora, a live não acabou não, tá? Eu vou liberar nossos convidados, mas a gente vai entrar agora, tá? No nosso jornal, tá? Então vocês fiquem aqui, que ainda tem as notícias do nosso Jornal da Defesa. Então, mais uma vez, eu quero agradecer o Cabaé, o Paulo Filho, tá? A gente vai vir em outras lives aqui, porque é muito enriquecedor. Eu acho que não só para o público que está assistindo, eu particularmente, eu aprendo muito com os senhores. Então, quero agradecer aí, tá? E já convidar para a nossa próxima live. E vocês não vão embora, não, para entrar o jornal agora. Abração, gente. Eu que agradeço. Valeu, tchau, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Gente, vou passar agora para o nosso Jornal da Defesa aqui e vamos à primeira notícia. Primeira notícia aqui é do blog Velho General. Caças europeus escoltam bombardeios russos Tu-160 sobre o Mar Báltico. 2 bombardeiros de mísseis estratégicos Tu-160 da aviação russa de longo alcance realizaram um voo programado com duração de 8 horas sobre as águas neutras do Mar Báltico e foram escoltados por caças da Itália, Dinamarca e Suécia em parte do voo, informou o Ministério da Defesa da Rússia na terça-feira. Olha, gente, eu coloco as coisas da seguinte forma. Ó, o Moisés está aqui. Moisés, um grande abraço para você aí, camarada. Daqui a pouco nós estamos lá na tua live. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu coloco as coisas da seguinte forma. Eu acho que quem acompanhou a live agora, como a gente fez aí, tá, já sabe que não dá para esperar muita coisa dessa reunião de cúpula entre o Putin e o Biden. Ela precisava ver. Isso é um fato. Mas é muito difícil, dado alguns objetivos conflitantes dos dois blocos, tá? Eu já não estou colocando nem mais Estados Unidos e Rússia. Acho que ali estava falando o representante do G7/OTAN, tá? E um emissário da aliança que está se formando aí, Rússia e China, e olha aí outros que devem entrar em breve. Eu acho que há muito conflito. Eu acho que há uma divergência muito grande de interesses entre esses dois grupos aí. E essas espetadas militares que a gente vê de um lado
ou de outro, só corroboram isso. Vamos torcer, né, para as coisas melhorarem, mas eu acho muito difícil. Vamos à próxima. Israel lança ataques aéreos contra Gaza depois que palestinos lançam balões incendiários. Força Aérea Israelense lançou ataques aéreos. A Força Aérea Israelense lançou ataques aéreos na faixa de Gaza na manhã de quarta-feira, depois que militantes no território palestino enviaram balões incendiários ao sul de Israel na primeira erupção entre os dois lados desde o grande conflito que matou centenas no mês passado. Outra coisa que também não tem novidade, porque eu não sei, tem um pessoal aí da imprensa que vive no mundo da lua, que talvez pode ter achado, por não gostar do Netanyahu, por não gostar do Bibi, que mudando o governante de Israel, que alguma coisa ia se alterar na relação com os palestinos. Eu acho muito pouco provável isso, tá, gente? Isso aí está entre os objetivos nacionais de um lado ou de outro. Você não muda da noite para o dia um objetivo nacional. É muito difícil um governante ele ir contra objetivos nacionais. Ele perderia a sua legitimidade. Então, um caso interessante disso é o Brasil, né? Parece que não importa o governante que a gente coloque lá, que nós não temos objetivo nacional, então a gente acaba não percebendo muita diferença, não. Mas eu acho que o dia que nós estabelecermos objetivos nacionais, tá? Quem quer que sente naquela cadeira vai ter que seguir essa cartilha. Vamos à próxima. Rússia desenvolverá a caça Su-57 de quinta geração de 2 lugares para exportação. Há interesse nesta aeronave, na minha opinião, ela crescerá a cada ano que passa, à medida que o exército russo é suprido com este modelo. Os clientes estrangeiros primeiro olham como uma arma específica das Forças Armadas russas opera. O Ministério da Defesa e o Sukhoi Design Bureau têm planos de desenvolver uma aeronave de 2 pilotos que vai aumentar a demanda de exportação para este modelo e pode criar uma demanda adicional, disse o vice-premier durante sua viagem de trabalho para a região de Primorye, no extremo oriente russo. Olha, gente, eu coloco as coisas da seguinte forma. O que a indústria de defesa, a indústria espacial da Rússia deve ter percebido que existe um mercado potencial muito grande no mundo para clientes que ou não contam com o beneplácito dos Estados Unidos, ou não veem os Estados Unidos com bons olhos, ou os Estados Unidos jamais venderia equipamento para esses países, mas que tem necessidade de jatos com tecnologia embarcada avançada, né? Tecnologia avançada embarcada aí a bordo. E esse mercado está ocioso. Eu vou dar um exemplo. Tem um exemplo bem próximo daqui do Brasil. Bem próximo, pois que se encaixa assim, como uma luva nesse conceito argentino. A Argentina é o parceiro ideal para isso. Eles não sabem, mas eles são. Por quê? Porque qualquer venda mais avançada de tecnologia americana para os argentinos, o Reino Unido vai barrar. No caso russo, não tem o que fazer. Então é interessante. O mercado potencial, Venezuela também, outro mercado potencial interessante. Vamos à próxima. O Pentágono considera uma força-tarefa naval permanente no Pacífico para combater a China. Matéria do velho general. O plano também envolveria a criação de uma operação militar para o Pacífico que permitiria ao secretário da Defesa alocar verba e recursos adicionais para a questão da China, disseram as fontes que pediram anonimato por discutir planos pré-decisórios. Olha, gente, eu coloco as coisas da seguinte forma. Eu não duvido que isso vá se concretizar. Eu acho bastante provável. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que talvez seja esse o interesse do chinês. Porque uma força dessas, um empreendimento desse aí é bilionário. Eu fiz um vídeo há uns 3 anos atrás falando quanto é que custa uma força de porta-aviões, né? Um Carrier Strike Group aí. E o que acontece? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se não é esse o objetivo do chinês. Forçar os Estados Unidos a manter uma força permanente ali e gastar uma fortuna nisso. Não sei não. É sair do Afeganistão para entrar numa outra roubada. Vamos à próxima.
Rússia, Bielorrússia e Sérvia iniciam exercícios conjuntos de contra-terrorismo da Fraternidade Eslava. A fase ativa dos exercícios internacionais da Irmandade Eslava 2021 teve início na área de treino Raevski, perto de Novorossiysk, na Rússia, envolvendo quase 1.000 soldados da Rússia, Bielorrússia e Sérvia, anunciou na quarta-feira o tenente-general Andrei Kozakov, vice-comandante adjunto da Força Aérea da Rússia. Olha, gente, eu coloco da seguinte forma. Agora há pouco, eu falei aí que existe uma possibilidade de se formar um bloco, na verdade. Um bloco. China, Rússia e outros países. Sérvia, não duvido que acabe aderindo. Bielorrússia, eu tenho quase certeza que vai acabar aderindo a esse bloco aí, face à liderança atual dela, o Lukashenko. Então, eu acho que era hora de restabelecer a confiança entre os dois hemisférios, Ocidente e Oriente, mas eu vejo poucas possibilidades a esse respeito. Eu acho que está se formando outro bloco. Vamos à próxima. Do blog Velho Geral. Muitas divergências e baixas expectativas rondam a reunião entre Biden e Putin. A matéria do Velho General. Depois vocês dão uma olhada, tá? Que é um resumo da live que nós fizemos hoje. Mas é aquela história, gente. É o tipo da coisa. Tem algumas coisas que ninguém acredita, né? Por exemplo, a retirada americana do Afeganistão. Todo mundo sabia que ia haver, que o Talibã ia partir para cima, o que já começa a acontecer. Vietnamização do conflito da Guerra do Vietnã em 73. Todo mundo sabia que o Vietnã do Sul ia levar pior. Acabou acontecendo. Então, dificilmente alguém vai ser otimista com relação, vocês viram agora há pouco aí, nem o Albert nem o Paulo Filho pareciam muito otimistas com relação a isso. Não. Vocês dão uma olhada depois na matéria do Velho General. Precisamos de mais antes que a Ucrânia possa aderir à OTAN, diz Jens Stoltenberg. Um dia depois que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tuitou que líderes da OTAN confirmaram que se tornariam um membro, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, deixou claro que nenhuma ação desse tipo era iminente. O comentário de Stoltenberg veio um dia depois que o presidente Joe Biden se recusou a dar um sim ou não à adesão da Ucrânia à OTAN durante a cúpula anual de aliança em Bruxelas, na segunda-feira. Biden disse durante uma conferência de imprensa que os Estados Unidos e outros aliados da OTAN afirmaram apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia. Vocês dão uma olhada nessa matéria, gente, do Velho General, que é muito interessante. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é importante. Só esse assunto de se a Ucrânia vai entrar ou não vai entrar para a OTAN já dava uma live. Porque eu acho a possibilidade muito pequena, gente. Por que eu digo isso? Porque a Ucrânia já tem um problema lá dentro. Dois problemas com a Rússia. Na região do Donetsk ali e a Crimeia. Então, o que acontece? A partir do momento que ela se torna um membro efetivo da OTAN, e que qualquer uma dessas regiões contestadas entre em ebulição, a OTAN vai ter que responder com força, com risco de uma terceira guerra mundial, porque o adversário ali é a própria Rússia. Então, eu acho muito difícil, a não ser que haja, assim, um consenso de falta de pragmatismo muito grande entre todas as lideranças da OTAN, e isso se concretize. Eu acho pouco provável. Ninguém está dando uma afirmativa taxativa nesse caso. Agora, né, o presidente da Ucrânia, lógico, ele faz um discurso que é para o público interno, o público ucraniano. Lógico, ele faz o discurso para o eleitorado dele, gente. É uma jogada puramente eleitoral. Ó, meus eleitores da Ucrânia, estamos entrando para a OTAN. Não sei não, a gente já viu essas promessas em outros lugares aí, acabou não dando muito certo. Então, vamos à próxima. Lockheed diz que a demanda global por caças F-35 segue forte, apesar da incerteza sobre planos da USAF. Né? Bom, gente, o custo do F-35 caiu bastante, agora está abaixo de 80 milhões de dólares. Essa é a matéria do Velho General, vale a pena vocês darem uma lida. Eu já falei aqui para vocês que o F-35 é um avião que é um sucesso de vendas, a gente não tem dúvida disso, sucesso tecnológico.
militar, etc. Agora é lógico, né? Dado algumas contenções orçamentárias da USAF, não é difícil que a Lockheed, para manter o ritmo dela e o aporte de receitas, ela procure outros clientes no exterior. Mas a gente tem que lembrar, pessoal, que é um problema muito sério a venda de armas dos fabricantes americanos fora dos Estados Unidos, porque eles dependem do approval, né? Da aprovação do Departamento de Estado. Eu lembro um caso que está acontecendo agora nos Emirados Árabes, aí, que os Estados Unidos estão condicionando a venda de jatos F-35 os Emirados comprarem a 5G americana em detrimento da 5G chinesa. Então é muito complicado, é uma coisa que não depende exclusivamente da Lockheed. Vamos acompanhar. Pessoal, daqui a pouco está saindo um vídeo meu comentando, né, algumas matérias que saíram nos jornais com relação à queda do Netanyahu, associando aí ao fato que o Bolsonaro vai se tornar um pária, que na verdade não é nada disso. Então vocês dão uma olhada, depois está saindo daqui a pouquinho, estou acabando de editar e eu vou sair. E vamos dar uma olhada no vídeo que saiu hoje do Coronel Montenegro, tá? Falando aí desse serial killer aí de Brasília. E lembro também, quem não fez ainda, vamos fazer o curso da Casa dos Três Lauais, o curso sobre a China, que é fora de série. Então daqui a pouco eu encontro vocês aí nosso vídeo sobre o Netanyahu e o Bolsonaro, sempre com responsabilidade, compromisso, já no Brasil, pessoal. Vou deixar vocês aqui com a nossa vinheta aí do curso da China, para quem não fez ainda, porque é fora de série.